Na paz do Senhor Jesus, fazendo mais uma live aqui pela glória de Deus. E hoje eu quero ler aqui em Lucas capítulo 12, versículo 13, a partir do versículo 13. Para quem não conhece, sou o diácono Maurício. E gostaria que vocês me ajudassem aí, né, fazendo a obra também, compartilhando esse vídeo para que essa palavra possa chegar, né, nos ouvidos de mais pessoas aí que têm sede de Jesus, né? Quero ler aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Tá um pouco ruim a internet hoje, eu espero que eu consiga fazer essa live. Não estou conseguindo nem compartilhar, mas tudo bem. A parábola do rico insensato. A riqueza ofusca, né, os olhos de algumas pessoas. E é por isso que Deus fala na palavra, né? Mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus, ele já sabe de antemão, né, dessas dificuldades. Quer dizer, Jesus, né, que veio fazer nova todas as coisas, é que fala dessas palavras. Então ele fala, né, para que a gente venha vender, é melhor que a gente vende tudo, reparte com os pobres e segue, né? E segue a Jesus. Quão difícil é uma pessoa, seja lá ela qual for hoje, fazer uma coisa dessa, né? Vender tudo, dividir com os pobres e seguir o Evangelho de Deus, seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus sabe de todas as coisas, né? Então vamos lá. 12, 13. Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que não consiste na abundância de que possui. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem é? Para quem será? O que nós temos feito? Como que a gente tem se preparado? Né? Se Jesus voltar hoje, ou se a gente partir desse corpo hoje, o que a gente tem preparado? Né? Cada um tem a sua própria vida, a sua própria consciência. Cada um sabe o que quer, né? Aparentemente a nossa vida aqui está uma maravilha. Mas, irmãos, nós temos que lembrar de uma coisa. Essa vida aqui, que a gente vive aqui,
foi somente para provação. Para a gente provar a Deus o que a gente quer da nossa vida. Como ele diz aqui, né? Para esse que derrubou seus celeiros pequenos e construiu maiores, guardou todo, né? Toda a tua riqueza e disse para a tua própria alma: descansa, porque você tem muitos dias, você tem muita riqueza. Mas aí Deus falou: louco, esta noite mesmo te pedirão a tua alma. E o que tem preparado para quem será? Para Deus ou para o diabo? Só tem dois caminhos: Jesus Cristo ou o mal, ou a vida destruída. O que devemos fazer? Isso vai da cabeça e vai da vontade de cada um. Né? Muitos de nós estamos no Evangelho, estamos dentro da igreja, mas tem tantas coisas que precisamos fazer, nós sabemos disso, mas a gente não tem coragem, né, de colocar em prática o que Deus tem nos ensinado. Tem uma pequena diferença desse aqui que tinha riqueza, né? Não quis repartir com os pobres e seguir Jesus. Mas também quem não faz a obra, diz a palavra que quem sabe do bem, quem sabe fazer o bem, mas não faz, também peca. Tem todas essas coisas que a gente precisa parar e pensar, né? Por isso Deus fala, Jesus fala que a porta é estreita, e realmente é estreita, porque nós precisamos deixar muito das nossas delícias, né? E fazer a vontade de Deus. E isso é um pouco difícil para o homem, no geral, digo, homem e mulher, né? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Continuando aqui no versículo 22. E disse aos discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensíveis pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus, quando ele fazia a obra, que ele ia de uma cidade para outra, né? Eu nunca vi, assim, a gente nunca viu na Bíblia e eu também nunca vi nenhum filme, até os filmes. Eles carregando malas de roupa, não vi. Não fala na palavra e eu imagino que não carregava mesmo, não. Eu acho que no máximo que eles poderiam fazer, porque andava muito, né? Andava horas e horas e o tempo todo. Descansava pelo caminho, dormia um pouco, né? E seguia a viagem. Porque também Jesus não tinha sossego, né? Onde ele parava, juntava a multidão. Era só ele começar a fazer a obra, começar a fazer os milagres dele e pronto, já juntava a multidão. Então ele não tinha muito tempo mesmo para descansar. Né? Então eu tenho comigo que eles paravam mesmo nos riachos, nas cachoeiras, seja lá onde for, e se lavavam e lavavam as roupas deles e continuava a vida. Era assim. Não é como hoje, né? Que a gente junta aquela mala enorme para ir para tal lugar. E nem era... Antigamente não tinha... nem mala tinha, na verdade, né?
não tinha condução, não tinha nada, só tinha os animais na época, mas ele não andava de animal, ele andava, né, andava mesmo. Então não tinha nem como mesmo levar essas, né, essas coisas pelo caminho. E o tempo que também eles iam ficar para lá, podia até ser, né, que alguém ajudava e dava umas vestes também, né, claro, para trocar, né, para lavar, para, sei lá, para jogar fora, não sei, porque a situação também, né, como ficava. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. O crente passa por porta estreita e passa por dificuldade, né? O crente passa por dificuldade. E a gente se desespera às vezes com essas situações. Mas pode ver que morrer de fome, nunca ouvi falar que um crente morreu de fome por passar por essas dificuldades. Passa por prova, porque Deus quer provar o coração para saber até onde que a pessoa aguenta, para saber aonde Ele vai usar essa pessoa para fazer a obra de Deus. A gente murmura, né? Mas a gente tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé. Saber que Deus é Deus e Ele não deixa nenhuma alma dele, nenhuma ovelhinha dele desamparada. Por mais que a dificuldade venha, Ele não deixa. Por mais que venha, não é um quarto do que Ele passou quando Ele precisou vir fazer a obra. Não é? Que Ele foi preso, passou por todas as tribulações, era afrontado, toda a vida dele, todo o ministério dele, que foram em 3 anos, fora disso a gente não sabe, porque não tem na Bíblia, mas nesses 3 anos de ministério de Jesus, né? Imagina o que ele não passou para dar vida para o povo dele. Passou por tribulações terríveis justamente para dar vida. E agora ele vai abandonar? Não. Ele não abandona. O mal afronta. Porque o mal não tem vergonha, não tem medo. Porque ele já sabe que ele vai ter a destruição dele mesmo. Já está destruído. Ele já está destruído, na verdade. Ainda ele pode agir, mas por pouco tempo. Mas isso também com consentimento de Deus, né? Para provar o povo. Porque senão como que a gente ia ser provado? E aprovado, não é? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eita glória! Aqui é para dar força mesmo pra gente, né? Nem Salomão se vestiu como um lírio, pureza, aquela, né, coisa linda que é um lírio, com todo o resplendor dele, não se vestiu como um lírio. Por quê? Porque ele não era Deus, ele não era Jesus. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Eita Deus poderoso. Confia, irmão. Confia nesse Deus, porque Ele é poderoso para nos guardar
Ele já nos separou desde a criação. Não é de agora. Já tem o nome escrito, os dele já está guardado. Ele fica ali, ó, sondando, só de olho, para ver se alguém vai tocar. Ai daquele que toca na menina dos meus olhos, como diz o Senhor. Não é? A gente passa por tribulação, como eu tenho falado já outras vezes aqui. Não é? Mas que bom que a gente passa por tribulação, aí a gente sabe que a gente está andando na porta estreita. Porque muitos, né, passam pela porta larga, que é a perdição. É de se estranhar se tivesse tudo uma maravilha. Quando tá tudo muito calmo, quando o mar não está revolto, aí você começa a orar. Porque tem alguma coisa errada. A porta tem que ser estreita para o verdadeiro cristão. Não é isso que Jesus fala? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, né? E muitos lá entrarão para a perdição. Então, dá glória, irmão, acalma o seu coração, porque Jesus, ele é Deus, ele é poderoso para guardar, para ver todas as coisas, né? E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou de haver de beber, e não andeis inquietos. Eita glória! Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Nosso Pai já sabe, né? Do que a gente precisa. Antes mesmo da gente gemer, antes da gente chorar. É muito bom que a gente se ajoelha e conversa, né, com Jesus. E ora e chora na presença dele. Ele se alegra muito com isso. Mas antes de todas essas coisas ele já viu. Ele sabe, ele conhece o seu coração, ele conhece o seu caminho. Porque ele tem guardado, ele tem guiado, ele sabe o caminho que você tem que passar. E ele sabe muito bem das dificuldades que você vai ter que atravessar. Porque está escrito. Já está escrito. Mas nós temos que passar por todas essas provas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É forte, né? Vamos então orar, buscar o reino de Deus, pedir a Deus misericórdia pela nossa alma, pelo nosso espírito, pela nossa vida com Ele. E essas coisas daqui da carne, Deus, Ele cuida. Tantas coisas que eu preciso fazer. Tantas coisas que eu queria fazer, mas nem todas as coisas são do meu jeito, né? Parece que nada acontece como a gente quer. Aí o coração, né? Só Deus sabe. É porque a porta é estreita. Vou até ler o 31 de novo. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer coisa melhor do que isso? Vai buscar somente o reino de Deus. Esquece o resto. Esquece tudo. Mas quando orar, ora pela tua alma, pela alma dos teus filhos, dos seus parentes. E essas coisas vos serão acrescentadas.
A palavra de Deus não mente. Ainda que a gente passe por tribulação, ainda que a gente passe por aperto, ainda que a gente não come o que a gente quer, nem com a frequência que a gente quer. Mas se a porta é estreita, a gente precisa se conformar com essas coisas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos. Olha essa palavra, vou até ler de novo. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino de Deus. Agradou a nos dar o reino de Deus. É forte. Nos dá os reinos de Deus. É só isso. Confia, porque Ele agradou a nos dar o reino. Olha que coisa linda. Tanta gente brigando por causa de um pedacinho de terra ali, por causa de uma casinha ali, coisas mínimas, banais, perto do que Deus quer fazer com os filhos que têm o direito na herança. Deus está aqui hoje prometendo os reinos. Sabe o que é isso? Reinar é você sentar num trono e reinar. E fazer a obra de Deus com poder e glória lá no céu. Não é aqui não. Não é, aliás, só aqui não. Né? Aqui a gente às vezes toma frente de uma igreja, faz lá a obra, mas isso daqui perto do que Deus quer fazer com as nossas vidas, não se compara. Não se compara. Essa é a verdadeira riqueza. É estar lá próximo de Jesus, sentado num trono fazendo a obra, passeando lá no nosso meio. Quer coisa mais linda do que isso? E a gente preocupado com as coisinhas banais deste mundo. Deixa tudo pra lá, irmão. Respira fundo. Senta. Se tá aluguel atrasado. Eu tô com um monte de coisa atrasada. Aí vai fazer o quê? A porta é estreita, a gente precisa saber disso. Eu creio, eu peço a Deus para que Ele não me deixe sujar meu nome. Ainda não está sujo. Não quero, eu quero pagar conforme a vontade de Deus, porque eu sei que também é a vontade de Deus e uma hora vai chegar, eu vou pagar. Eu já pedi para Deus para não me deixar ir embora desse mundo devendo ninguém. Mas fazer o que? Se é Ele que faz a obra, se eu for, vontade dele vai ser. Porque orar por isso eu já orei. Eu já pedi. Agora está na mão dele, né? Seja a vontade dele. É difícil, né? Principalmente para quem paga aluguel, que depende daquele teto para viver, para morar. Né? Vamos orar, pedir a Deus, sim. Mas vamos confiar. Porque essa terra aqui, ó, é passageira. Nossa vida aqui é como um lírio do campo. Não é? Nasce, floresce, fica lá bonito um dia, dois, uma semana que seja. Depois ele murcha, aí corta, lança no fogo. Mas lá nos reinos de Deus não é assim. Não é? Deus não fala lá em Apocalipse que a gente não vai ver a morte, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Nós pecamos grandemente contra Deus.
Pecamos por desobediência, falta de falar, não foi. Aí fomos expulsos lá do jardim de Deus. E ainda Deus falou para Eva, com dores dará a luz. E para Adão falou, com o suor do teu corpo você vai se alimentar. Falando com as minhas palavras. E aqui estamos. Mas agora Jesus veio, se compadeceu da gente. Olha quantos 1000 anos, quantos milhões de anos se passaram até que foi criada a Terra até agora. Ele ouviu o gemido do teu povo. Aí mandou o Filho amado dele para nos resgatar desse lugar. Nos resgatar. Veio buscar o que se havia perdido. Para a gente viver lá de novo essa vida. Uma vida verdadeira. Sem essa tribulação toda que a gente vê aqui. Isso não é culpa deles. Foi culpa nossa mesmo. Né? E agora ele veio nos dar essa oportunidade. A gente precisa realmente abraçar. Nós não podemos perder. Quem quer viver uma vida digna, uma vida com Deus, uma vida em paz, que é o que a gente quer, né? Então a gente precisa sim, né, buscar a glória de Deus na nossa vida, aprender as coisas de Deus, buscar o máximo, a gente buscar o máximo que a gente puder. Digo, investir o máximo que a gente puder nisso. Para a gente não vir conhecer a Jesus, conhecer a palavra e ainda assim perder a vida com Deus. Não é? Deus é Deus. Ele se compadeceu. Só que a gente tem o livre arbítrio. Agora vai da gente, querer ou não. Tantas coisas a gente faz que a gente sabe que não pode fazer. Mas ainda a gente continua fazendo, como se nada fosse acontecer. Eu costumo dizer que essa vida aqui ela é meio traiçoeira. Porque a vida espiritual, a vida com Deus, a gente pode conseguir ela buscando a Jesus. Investindo, como eu falei, em tudo que a gente puder. Largar a mão das coisas que não pode. Investir e conseguir escrever o nosso nome lá no livro da vida. Mas por algumas bobeiras a gente acaba perdendo também essa vida com Cristo. Por falta de sabedoria, entendimento e muitas das vezes por desobedecer novamente a palavra de Deus. A porta é estreita, se a gente não se esforçar, né? Se a gente não se esforçar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui agora esse vídeo. Nem apareceu aqui ainda, mas tá bom. Então, irmão, vamos nos esforçar o quanto a gente puder. Para a gente não perder essa única vida com Jesus. Quer viver uma vida digna, uma vida feliz, uma vida, né, com as pessoas boas, todas boas, porque Deus falou que lá não vai entrar pecado. Então todas as pessoas que a gente encontrar lá, que a gente tiver lá, é tudo boa, é tudo pessoas que a gente pode confiar, porque está em Cristo Jesus. Diferente daqui, que a gente vive preso dentro de casa, né?
portão trancado, com portas trancadas, com tudo trancado. Lá não vai ser assim. Claro que não. Vai viver uma vida digna, uma vida feliz. Deus falou que o que Ele tem preparado lá para o povo dele, a nossa mente, nosso ser não consegue imaginar. Você sabe o que é isso? A tribulação é grande, a porta é estreita. Mas depois que a gente passar por essa porta e chegar lá, né, na presença de Deus, só de imaginar aquele lugar, né, a gente já se emociona, não é? Infelizmente, nem todos vão poder entrar. Isso não é para qualquer um, de jeito nenhum. Muitos dos nossos parentes, não é? Às vezes até mesmo filhos, quem sabe? Porque diz a palavra que a nossa salvação é individual. E se nossos filhos não se convertem, Jesus falou que pecado lá não entra. Então, infelizmente, né? Nem todos. A palavra não diz que onde tiver dois, né? Um fica. Onde tiver três, dois fica, um vai. Às vezes dá uma tristeza de pensar nessas coisas, mas Deus sabe o que faz, né? Nós oramos, fazemos a nossa parte. Pedimos para Deus para vir converter, né, nossos filhos, nossos familiares. Mas nem todos é de Deus. Infelizmente não, né? Vou ler aqui de novo o 32 porque eu achei muito importante. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Aquilo que eu falei. Vendeides o que tem e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, que não se envelhecem. Tesouro no céu, que nunca acaba. Aonde não tem ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É muito importante isso daqui. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aonde está o nosso coração? Até isso vai acontecer. Aonde está o nosso tesouro? O que nós temos feito? O que a gente quer da vida? A gente quer uma casa? Quer um carro? Quer um terreno? Quer uma mulher? Quer um marido? Uma namorada? Um namorado? Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Olha como é forte a palavra. Aonde está o nosso coração? Deus vai nos salvar, nos resgatar, dependendo de onde está o nosso coração. Não é sério? É muito sério. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nosso coração tem que estar muito ligado a Jesus, a Deus, as coisas de Deus. Fazer a obra de Deus, falar da salvação de Deus, pregar o evangelho de Deus. É aqui que tem que estar o nosso coração. Para a gente ser salvo.
Porque aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, a nossa vida com Deus. É bem forte. Não é? Aí Deus fala aqui no versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingir o lombo é aprender a palavra de Deus. É aprender de Jesus. Ler a palavra, pedir para o Espírito de Deus nos ensinar, nos revelar o que tem aqui. Isso é cingir o lombo. Acender a candeia é andar o mínimo pecando possível. Pecar o mínimo possível. Ainda que a gente venha pecar, mas nós temos um advogado fiel que com gemidos inexprimíveis, imagina fazer isso. Jesus vai até Deus e intercede pelo um filho, se for preciso, com gemidos inexprimíveis. De repente, por alguma coisa que a gente comete, claro, né? Que a gente não podia fazer. E ele vai lá interceder por nós. Seria um exemplo, uma pessoa aqui, um advogado, uma mãe ou irmão, chega lá no delegado e pedir pelo amor de Jesus Cristo para não te prender. Quem é que faz isso? Só Jesus, né? Só Jesus para fazer isso por nós. Não é fácil. E a gente não dá valor, não é? A gente não dá valor. Por falta, às vezes, de conhecimento da palavra, a gente anda cometendo barbaridades por aí, sem saber. Às vezes alguma coisa que pra gente não é nada, mas é um pecado na palavra de Deus. E Jesus às vezes está lá intercedendo por nós, usando os servos dele aqui para iluminar, para mostrar, e a gente muitas das vezes não dá ouvido. Quando a gente está ligado, né? Porque Deus fala que tudo que ligado na terra será ligado no céu. E quando a gente está ligado, a gente ainda ouve a voz de Deus. Mas quando a gente não está ligado, a gente está um pouco disperso, desapercebido, não ouve. E ainda assim Deus usa outras pessoas para vir nos falar. E às vezes a gente não dá ouvido. A gente precisa estar atento com as coisas de Deus. Porque Ele intercede, né, por nós com gemidos inexprimíveis. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Não é fazer como aquelas 5 loucas, né? Porque teve 10, mas 5 foram loucas. Aí foram comprar o azeite, mas quando Jesus bateu, só as prudentes que abriram e foram. E as outras não tiveram tempo.
Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ah, meu Deus, só ele mesmo, né? E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os teus servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Mas a gente não sabe, não é? Então a gente tem que vigiar constantemente. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar o tempo e a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Sobre todos os bens de Deus, ele colocará o povo dele. Sobre todo. É muito forte, né? Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber, e se embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhes dará sua parte com os infiéis. E os servos, e se o servo... essa palavra é muito importante. E se o servo que souber a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Além de ser pecado, a gente saber fazer o bem e não fazer, além da gente saber fazer a obra e não fazer, ainda vai ser castigado com muitos açoites. E você acha que é aonde isso? Não é aqui não. É espiritualmente falando. Né? Mesmo porque a gente nunca viu isso aqui. Mas se aqui está na palavra, então Deus não mente. Né? Vou ler 47 de novo. E se o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A gente que sabe a vontade de Deus, a gente que conhece a palavra de Deus e sabe que precisa fazer o bem e não faz, com muitos açoites seremos castigados. E qualquer que muito for dar, e a qualquer que muito foi dado, muito lhes pedirá. E ao que muito lhes confiou, muito mais se pedirá. Vamos fazer a obra, povo de Deus. Né? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade do nosso Senhor. Eu nem sei quanto tempo faz que já está o vídeo. 45 minutos. Eu vou parando por aqui. Eu queria ler mais uns versículos aqui, mas não vai dar. Um pouquinho mais. Mas aí fica para a próxima vez, né? E eu vou agradecendo em nome de Jesus e que a gente venha ter
consciência, como eu tenho dito nas outras lives, da mudança. Né? Que a gente venha se conscientizar da mudança no nosso interior. Porque, como eu disse, a gente não consegue mudar todas as coisas de uma hora para outra. Nós precisamos mesmo de tempo. E pode ser que não dê tempo se a gente não acordar agora para fazer essa obra na nossa vida. Para a gente mudar nosso modo de viver, o nosso modo de amar o próximo como a nós mesmos, como diz a palavra. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos aprender a fazer isso o mais rápido possível. Porque senão a gente perde a nossa vida, né, para com Deus. E não é isso que Ele quer. Né? E eu agradeço assim a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.